Para a Páscoa que se aproxima. Há 40 dias atrás nós iniciamos aqui esse tempo tão bonito, esse tempo oportuno, esse tempo favorável, onde Deus, na sua infinita bondade, com amor, com carinho, vem sempre nos convidando, E veja que a iniciativa de se aproximar de cada um de nós sempre parte de Deus. É sempre Deus que procura ir ao encontro de cada um de nós. Aquele bom pai que sempre vai ao encontro do filho. Assim é a iniciativa de Deus. Por isso diz que Ele é o primeiro a nos amar. Antes mesmo que nós o amássemos, Ele já nos amou. Deus sempre nos amou e sempre nos amará. A liturgia do Domingo de Ramos, ela abre na igreja a Semana Santa. A partir de hoje, vocês vão ver, as imagens já são cobertas, mostrando um pouco assim, a gente vai contemplando através dos símbolos, as imagens. Vocês quando entraram na igreja, viram, olha que bonita a igreja, já vai mostrando que alguma coisa diferente está acontecendo. Então a liturgia, na sua simbologia, por isso que é importante a gente valorizar os símbolos, os gestos dentro da igreja. Tudo tem um porquê, tudo tem uma finalidade. Hoje, por exemplo, Domingo de Ramos, nós vamos com os ramos. Por que nós fazemos isso? Porque há mais de 2000 anos atrás, o povo, quando acolheu Jesus, o Messias esperado, foi e aclamou: Jesus entra em Jerusalém. E o povo, para manifestar a gratidão, a alegria do coração, estendeu os seus ramos, seus mantos, tudo aquilo de precioso que tinha, para acolher, para dizer assim: seja bem-vindo na nossa vida, nós te recebemos com amor e carinho. Mas a Semana Santa também para nós devemos entender, apesar desta acolhida, Jesus vai passar. Semana Santa é a semana onde nós vamos contemplar o mistério da nossa salvação. Deus enviou seu Filho, Jesus veio ao mundo, nós sabemos muito bem, para nos resgatar do pecado. Nós que estávamos perdidos, nós que a nossa salvação estava comprometida devido ao pecado, à desobediência dos primeiros pais, o orgulho que se instaurou no coração de cada um de nós. E a Sagrada Escritura diz que um coração orgulhoso não verá Deus, porque todo coração orgulhoso, ele não se dobra para Deus, A pessoa orgulhosa, ela não se dobra para Deus. Assim foram os mestres da lei e os fariseus, e vejam que eram pessoas do templo. Na narrativa do Evangelho, nós podemos perceber um pouco que a grande multidão, o povo simples, humilde, estava com Jesus. Eles acreditavam em Jesus. A imensa maioria do povo simples acreditava em Jesus. Quem tramou a morte de Jesus foram as pessoas do templo, os mestres da lei, os fariseus. Diz por inveja, o Evangelho diz: foi por inveja que entregaram Jesus à morte. Inveja do quê? Inveja porque eles começaram a perceber que o povo estava indo mais atrás de Jesus do que deles. E eles começaram a ficar incomodados. As pessoas gostavam de ouvir o que Jesus tinha a dizer. E estavam deixando os mestres da lei, porque eles começavam a ver que aquilo que Jesus falava e ensinava era bem diferente daquilo que os mestres da lei falavam. Jesus dizia e fazia. Veja o exemplo. Enquanto que os mestres da lei só diziam, mas não faziam. Usavam o templo, a religião, para enganar, como se faz hoje em muitos lugares, Nós sabemos muito bem disso, Por isso nós vamos entender o porquê muitas vezes Jesus entrou em determinados lugares no templo, expulsou, fez chicote, botou a correr, Porque haviam transformado o templo, a casa de Deus, numa casa de comércio. A casa que era para ser a casa de oração, de acolhida, de amor, de misericórdia, de bondade, se tornou um lugar de exploração. Jesus percebeu isso muito rápido. E é claro que ele incomodou. Quando ele denuncia um sistema
político, econômico e religioso, que estava tudo entrelaçado, onde tudo isso era usado para enganar as pessoas. E é claro que Jesus jamais vai concordar com isso. Então ele começa a purificar o templo. E para purificar o templo, ele tem que botar o dedo nas feridas. Mas Jesus, ao fazer isso, Jesus está chamando, Jesus está convidando os mestres da lei e os fariseus para a conversão do coração. Jesus quer que eles se convertam também. Muitos, nós sabemos, quem estudou a Escritura sabe que muitos fariseus se converteram, muitos mestres da lei também se converteram, né? Zaqueu era cobrador de impostos, se converteu. Teve muitas pessoas que, ouvindo Jesus, falaram: é verdade, de fato esse homem tem razão, ele é o Filho de Deus. Mas também teve um grupo que não se converteu. E foram esses que tramaram a morte de Jesus. Veja que Jesus foi entregue por inveja. Pilatos tentou 3 vezes salvar Jesus, porque ele interrogou Jesus. Era a lei do Império Romano que nenhum acusado poderia morrer sem antes ser ouvido, né? Como é hoje, é justo, né? Deveria ser ouvido por qual crime, qual motivo, qual é a acusação que pesava sobre aquela pessoa para que ela merecesse morrer, por exemplo. Tinha o direito de falar, né? E Pilatos, como governador, ouviu Jesus, juiz, governador, quase que Deus, né? Tinha o poder de decisão de vida e de morte, sobretudo, como eram os tirânicos da época, né? Os grandes, os poderosos, eles decidiam quem ia viver e quem ia morrer, né? Então, tendo ouvido Jesus, interrogou Jesus, depois voltou para o povo e disse: não encontro nenhum motivo para acusar esse homem. Por qual motivo vocês querem acusá-lo? E o povo, veja aqui, o povo o quê? O povo instigado, instruído, subordinado, comprado. É bom que se diga isso. O padre não falou que o povo estava com Jesus, mas os mestres da lei deram um jeitinho de se infiltrar, como acontece com, né? Quando a gente quer acusar alguém, a gente semeia fofoca, intriga, e diz para 1, 2, e você diga isso. Se é verdade, não interessa, o importante é acusar, é difamar, é caluniar. Mesma coisa que fazem hoje em alguns lugares, não muda nada. Assim também foi com Jesus. Compraram, disseram: olha, por ocasião da Páscoa, Pilatos vai propor a vocês, a multidão, que se solte um prisioneiro. E o nome do prisioneiro que o povo gritasse, Pilatos, para agradar o povo, olha que bonito, que maravilha, para agradar o povo, o palhaço que deve agradar as pessoas que estão ali, né? Quando ele pedir quem soltar, vocês vão dizer Barrabás. Vocês acham que o povo, se não fosse instigado, instruído, comprado, orientado, subordinado, pedindo que soltasse, quem que vocês acham que o povo ia escolher para soltar? Um bandido ou Jesus? Quem que vocês acham? Com certeza Jesus. Mas como eles foram enganados, olha aqui, ó, olha a malandragem, olha o secretário do diabo trabalhando já há 2000 anos, como acontece, né? Com muita frequência em muitos lugares. Quando a gente semeia mentira, fofoca, raiva, inveja, às vezes até por inveja de quem faz diferente, né? A gente fica com inveja. Os mestres da lei, os sumos sacerdotes ficaram com raiva de Jesus por causa da inveja, porque o povo estava indo até Jesus e não a eles. Eles começaram a se preocupar: olha, se continuar assim, o nosso templo vai se esvaziar. E também tinha toda a parte econômica que eles colocavam na cabeça do povo, lembra? Que tinha para entrar no templo, tinha que comprar isso, tinha que comprar, era tipo um mercado, uma feira ambulante. Se você comprasse determinada coisa do templo, tinha um valor. E aquela oferta seria mais agradável a Deus, mas claro que daí colocava um preço 10 vezes maior. Olha só como que era, por isso que Jesus fez o que fez. Jesus começou purificando o espaço sagrado.
E principalmente aqueles, repito, o povo estava com Jesus. Eram os mestres da lei e os fariseus, aqueles que os encarregados pelo povo, que instigaram, subordinaram, pediram, olha, a cabeça de Jesus Cristo. Vocês peçam, quando Pilatos falar quem soltar, vocês digam Barrabás. Aí quando o povo gritou Barrabás, Pilatos perguntou, mas que mal ele fez? Mais uma vez tentou, e eles não responderam, apenas disseram crucifica, porque foi isso que eles... É tipo papagaio, você ensina uma frase, ele vai repetir só aquela. O papagaio é assim, você ensina 2, 3 frases, ele só sabe, você pedir quanto é 2 mais 2, ele vai dizer bé, não, 2 mais 2 é 4, a resposta seria 4, né? Se a resposta tem que ser equivalente à pergunta. Se Pilatos perguntou ao povo, vocês querem que solte Barrabás e crucifiquem o Nazareno, o que ele fez para que seja condenado? Eles deveriam responder, ele deve ser condenado porque ele fez isso, 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 sim ou não? A pergunta é essa, mas o papagaio só sabe dizer 1 ou 2 palavras, 3 no máximo, né? E aí o que eles disseram? Crucificam, mas essa não é a resposta. A pergunta não foi se eu devo crucifico ou não, não foi isso que ele perguntou. Se essa fosse a pergunta, eu devo crucificar sim ou não? Crucifica, mas não, ele não perguntou. Ele perguntou qual foi o motivo, o que foi que ele fez. Não souberam responder, claro que não souberam. Porque Jesus não fez nada. Jesus só fez o bem. Mas eles queriam que crucificar. Eles, repito, instigados, orientados, comprados, também se deixaram vender, né? Aliás, o primeiro a trair Jesus foi Judas. Não foi nenhum dos inimigos de Jesus. Foi um dos que comiam no mesmo prato que ele. Olha só, a história se repete, né? Que maravilha. A história só se repete. Então que nós possamos também, ao longo dessa semana, meditar. Nós também continuamos às vezes traindo Jesus com os nossos pecados, o nosso egoísmo, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Quando nós às vezes somos agentes, semeamos a discórdia, a divisão, a intriga, a inveja, a fofoca, nós estamos trabalhando contra Deus e não a favor dele. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de todos nós. E a Semana Santa deve nos fazer refletir. Não vamos só dizer, os mestres da lei, os fariseus, os judeus entregaram, eu não fiz nada. Não, vai devagar aí, viu? Calma que você também, o eu, né? Quando nós não obedecemos a Deus, quando nós não ouvimos a igreja, quando nós preferimos seguir os nossos caprichos, as nossas vontades, quando nós murmuramos contra as coisas de Deus, de uma certa forma, nós estamos também colaborando com a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos pecados, a permanência nos nossos vícios, ou não querer sair, ou não querer dos nossos erros, não querer se corrigir, não deixar que Deus nos oriente através da sua palavra, através da sua igreja, através dos seus pastores. E aqui eu abro um parênteses. Quantas pessoas que falam mal da igreja, que falam mal do Papa. O padre já falou que aquele que fala mal do Papa e não aceita o Papa, que nem entre na igreja. Por favor, fique em casa. Fique em casa. Repito de novo. Se você é contra o Papa, fique em casa. Vai rezar em outro lugar, tem tantos lugares. Se você não aceita o magistério da igreja, vai em qualquer lugar, menos na igreja católica. Se você não tem comunhão com a igreja, obediência, comunhão, respeito, amor, não sabe dialogar, é melhor você ficar em casa. Porque você está fazendo mais pecado ainda vindo à igreja. E muitos até comungam, agravando ainda mais a sua situação. Então mude seu coração. Mude o teu coração. É o coração que tem que mudar. Não foi isso que Jesus falou? Rasgar
o coração e não as vestes. Porque os mestres da lei, os fariseus hipócritas que Jesus falou, eles rasgavam as vestes, mas o coração... Eles louvavam a Deus com a boca, mas o coração... Falavam belos discursos, belos e formosos. Jesus falou: vós sois belos e formosos por fora, mas por dentro cheios de ossos e podridões, raças de víboras. Olha, Jesus, também Jesus provocou, né? Mas ele disse a verdade. E nós sabemos que no mundo de mentira, a verdade incomoda. No mundo que gosta de viver a mentira, e nós vivemos, o mundo em que nós vivemos hoje é o mundo da mentira, das aparências. Qualquer pessoa que queira ser da verdade, ela vai ter grande dificuldade. Porque muitas vezes, muitas pessoas preferem viver na mentira. Porque a mentira, ela conforta a mim. Se eu escolhi viver na mentira, quando a verdade vem, ela me incomoda. Então, passa a ser minha inimiga. Ou não é assim? É assim ou não é? É bem assim. O pior que é bem assim. Só que Jesus veio como a verdade. Ele é a verdade, ele não é a mentira. Então, se você vive na mentira, cuidado. Porque a verdade está ali. Quando ele veio ao mundo, ele dizia: eu sou a mentira, o atalho. Não. E a morte, eu sou caminho, verdade e... Jesus se apresentou ao mundo como caminho, verdade e vida. Mas tem gente que prefere o atalho, a mentira e a morte. Enquanto que ele é o caminho, a verdade e a vida, tem muitos que preferem a mentira, a morte e o atalho. Aí você que sabe, né? Escolha o que você quiser. Só que o caminho, a verdade e a vida leva para uma direção. A mentira, o atalho e a morte leva para outra. Aí use a sabedoria e a inteligência que Deus deu a todos aqui. Faça um discernimento e veja aquilo que é melhor para a tua vida. Sabendo que cada decisão leva para uma... A nossa vida é feita de decisões. Se eu opto, escolho por Deus, a minha vida vai ter um rumo. Se eu prefiro andar, que nem diz a Sagrada Escritura, a luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram viver nas trevas. A luz. E quem é a luz? Será que é o pessoal da Copel? Era essa luz que justo era a Copel que ele estava falando? A energia elétrica veio ao mundo e o pessoal preferiu ficar na bateria e na pilha. Era disso que ele estava falando? Penso que não. Quando a Sagrada Escritura fala que a luz veio ao mundo, está falando dele. Jesus é a luz do mundo. Mas aqueles que não escolhem, não querem a luz, preferem viver nas trevas. Olha só que interessante. Entre viver na luz e ficar nas trevas, ainda tem gente que prefere viver nas trevas, na escuridão. Jesus veio para te tirar da escuridão e te fazer voltar para a luz. Jesus veio, se encarnou, hoje é o domingo de Ramos, assumiu a nossa natureza, entrou na nossa história, entrou na nossa vida, para te tirar do erro e para te levar à verdade, né? Da morte para a vida. Ele veio para transformar a nossa vida. Então é isso que nós queremos meditar ao longo desta Semana Santa, que hoje apenas se inicia. Então eu peço a vocês que acompanhem. No próxima quarta-feira os padres todos estarão reunidos com o bispo, com todo o clero, farão também o seu retiro, sua confissão, a renovação das suas promessas sacerdotais, celebrando na quarta aquilo que Jesus vai celebrar na quinta, que é a instituição da Eucaristia. O que mais foi que Jesus fez na quinta-feira santa? Antes de ser entregue, na quinta-feira Jesus fez o quê? 3 coisas importantes, né? Instituiu o quê? A Eucaristia, o lava-pés, né? A humildade, aqueles que devem servir, e não é de qualquer jeito e de qualquer modo, não é servir com arrogância, com prepotência, eu mando e você obedece. Não foi isso que ele fez. Ele que é mestre e senhor, vocês me chamam de mestre e senhor, uma pessoa, e eu sou.
se eu, vosso mestre e Senhor, Jesus só lavou os pés dos discípulos, parece que ele fez outra coisa mais. Lavar os pés ele lavou, mas ele fez algo muito mais importante. Depois que ele lavou os pés, o que Jesus fez? Beijou os pés. Beijar os pés de alguém menor que você demonstra muita humildade. Só a pessoa humilde faz isso. O arrogante, se o arrogante o orgulhoso e o arrogante não dobra o joelho nem para Deus, imagina se ele vai lavar os pés. Vai sonhando. E Jesus, depois de fazer isso, olhou para seus discípulos: isso que eu acabei de fazer para vocês, vocês têm que fazer para os outros também. Se não for assim, a porta da rua, a serventia da casa. Voltem que vocês não entenderam nada. Veja quantos ensinamentos. E também instituiu o sacerdócio e a Eucaristia. O sacerdócio e a Eucaristia. Tudo isso na quinta-feira santa, um dia antes de ser entregue. Ali ele se entrega, se oferece e disse: fazer isto em minha memória. Todas as vezes que vocês fizerem isso, estarei no meio de vós. E depois sexta-feira, sábado. Então para nós é muito importante a Semana Santa, que a comunidade participe, reze na paróquia, acompanhe, porque nós vamos meditando os mistérios da nossa salvação. O que significa acolher Deus na nossa vida, como hoje cada um de vocês que aqui veio com amor e carinho, com seus ramos, acolheu Deus. Tudo isso que o padre falou e um pouco mais, que nós vamos meditando ao longo da semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.